Então é isso, estamos gravando. Bom dia a todos, a todas. Hoje, dia 23/4, vamos dar início ao capítulo 8 de Estruturas Clínicas, volume 1. Finalmente conseguimos chegar no capítulo 8, né? A gente deu uma empacada boa, mas acho que foi interessante. Quem quiser acompanhar, é só acessar a nossa página, Apolo Belândia, que os vídeos, mais ou menos desde o meados do capítulo 2, assim, foram gravados, tá? Então, não são todos, mas tem muita coisa gravada aí que vai virar um acervo, uma biblioteca para quem quiser depois estudar, né, e quiser companhia para ler estruturas clínicas. Então, esse é o capítulo 8, parte 2 de psicose. Nesse capítulo, ele está dividido entre a letra A, a letra F, que é o esquema I, perda do limite, afinização e desenodamento dos 3 registros, escavação dos 2 furos, o abismo, horizontalização da diagonal RSI, força centrífuga, perda e sujeito planificado, destino das letras e o caso Schreber. Antes de dar início, então, eu quero apresentar o capítulo para vocês, né? Coisa que eu não fiz da última vez. Cada vez a gente vai ficando um pouquinho mais criterioso, né? Essas aqui são as referências desse capítulo, só para a gente poder ter um norte, assim, né? De quais textos que o Alfredo utilizou enquanto referência. Então, ele vai trabalhar basicamente de uma questão preliminar, que é basicamente o texto principal, tá? Mas também vai ter uma resposta ao comentário do Jean Pault. Tem também uma citação, uma referência do seminário 2. Tem também um do Freud, que é o volume 19. E o restante é de uma questão preliminar. Então, basicamente, para a gente se situar, né, em qual parte do ensino do Lacan que o Alfredo está extraindo, né, as suas principais referências. Então, eu comecei colocando as referências bibliográficas no começo. Eu acho que é interessante, né? Aqui está, vocês estão conseguindo ler. Então, a gente vai começar aqui, a letra A, o esquema I. Eu vou fazer uma coisa aqui, porque daí eu não vou conseguir mais enxergar vocês. Daí, caso vocês queiram falar, vocês abram o microfone e falem, que eu não vou conseguir ver mãozinha levantada, nada disso, tá? Então, vamos lá, porque aqui tem alguns comentários que eu fiz. Então, nesse último capítulo sobre a psicose, ela será abordada, e aqui, ó, exclusivamente, com base na transformação do esquema R no esquema I. Então, aqui ele já está dando a direção, né, do desenvolvimento desse capítulo. Então, olha, está delimitado, o capítulo 8º está delimitado a isso, né, a transformação do esquema R no esquema I. E aqui ele até fala uma coisa que é interessante. Se fosse necessário propor uma origem, olha, aqui é interessante, para dizer que a transformação ocorre do esquema I para o R, que é aquela que se dá como consequência da operação da metáfora paterna para um determinado sujeito. Então, aqui, ó, reparem que ele vai desenvolver isso melhor, mas ele está dizendo assim, vamos pensar do I para o R, tá? E aí volta a ideia do natural de novo, né, que vem sendo uma questão, às vezes, difícil. Aqui será seguido o percurso proposto por Lacan, de uma questão preliminar, devido ao fato de ser mais difícil começar pela forma que, no capítulo anterior, foi denominada normal, com o acréscimo da norma, da realidade, e, a partir dela, reduzir a forma natural, correspondente à ordem simbólica, sem a metáfora paterna. Então, aqui, ó, eu não sei, né, como é que vocês estão em relação
a metáfora paterna, e eu fiz uma pequena nota só de resumo, para que quem não tenha muita familiaridade com o conceito. Então, a metáfora paterna opera como uma substituição metafórica no sentido linguístico, onde um significante muito específico, né, o nome do pai, toma o lugar de outro também, né, que é o desejo da mãe, produzindo um novo significado, a inscrição da castração e a emergência do desejo regulado pela lei. E aqui em seguida eu falei um pouquinho desses dois significantes, tá? Mais o significante fálico. Porque, não sei se na fórmula da metáfora paterna, a gente vai ter enquanto produto, a, a gente vai ter o símbolo, né, do significante do fálico, né? Então vamos lá. O desejo da mãe, que é colocado, coloquei em aspas, é D minúsculo A, né? Aquele que inicialmente encarna o lugar do outro para o sujeito. Então, lembrando que isso é um significante, né? Para o sujeito, esse outro é vivenciado num primeiro momento como onipotente, detentor de todo o saber e capaz de satisfazer todas as necessidades. Então, nesse sentido, como a gente havia comentado, inclusive com o acréscimo da Laura, nesse primeiro momento é esse outro mítico, né, não barrado, mas que estruturalmente ele é barrado. O nome do pai, que é outro significante, né, que vai ser conotado no esquema R como P em A, pulsão simbólica, representa a inscrição, representa e inscreve a lei no outro. Então, P em A é a inscrição da lei em A, né, no campo do outro. E o significante fálico, significante da falta, aquilo que representa a castração simbólica e a incompletude do outro. E a gente tem, que o Alfredo vai dizer, o significante de uma falta no outro, que ele vai chamar de algoritmo do significante fálico. Ele emerge como resultado da operação da metáfora paterna e funciona como operador que conota, e aqui é importante, né, é um operador, né, é um operador lógico, abstrato. Ele vai fazer com que opere, né, operador que conote toda a significação com a lei, marcando com um selo do não todo, da falta. E isso se dá quando o nome do pai, né, penha, né, ou seja, a função simbólica está representada, está inscrita no outro, né, tá? Então voltamos para cá. Interessante essa tua nota. Depois, se você quiser compartilhar, a família Penhorada agradece. Tá bem, eu compartilho. Eu até inclusive eu pensei, Gilberto, eu vou compartilhar essa tradução do capítulo 8 com as notas já. Então, porque eu procurei aqui e eu vi que a versão que está na internet, né, das estruturas clínicas que você traduziu, ela tá só a nota, só, eu fiz aqui aspas com a mão. A sua tradução tá sem as notas. Sim, sim. Não, essas notas são... eu vou traduzindo e vou relendo e vou fazendo notas quando eu acho que é interessante explicar. E eu vou mandar essa tradução. É porque essa não é, assim, pessoal, lembrando que isso aqui não é a tradução que a gente vai mandar para a editora, ainda é preliminar. Então, essa tradução, ela serve para a tradução do grupo de tradução, mas também serve para o grupo de leitura. Então, eu vou mandar esse documento para vocês, vou compartilhar e vai estar incluído as notas, tá? Que é um jeito, acho que bastante interessante, inclusive eu gosto, né, de estudar fazendo notas. Sim, sim. Ajuda muito, porque a gente acha que não, já li, já entendi, mas é fácil de esquecer. É super fácil. Então, vou voltar aqui o texto. Deixa eu achar o texto agora. Achei. Opa, perdi de novo. Opa, tá aqui. Então, no entanto, surge uma dificuldade. Então, assim, eu vou reler aqui, acho que para vocês, né, talvez depois da nota fique mais acessível. Então, aqui será seguido o percurso proposto por Lacan de uma questão preliminar, que é um texto, né, que está nos escritos, devido ao fato de ser mais difícil começar pela forma que, no capítulo anterior, foi denominado normal,
com o acréscimo da norma, da realidade, e a partir dela deduzir a forma natural, correspondente à ordem simbólica sem a metáfora paterna. O que ele está dizendo aqui? Que ele vai começar exatamente pela natural, que é quando não há a inscrição ainda da lei, tá? Que é, né, assim, correspondente à ordem simbólica sem a metáfora paterna, ou seja, antes da metáfora paterna, disso que a gente acabou de ler enquanto nota. No entanto, surge uma dificuldade ao abordar o percurso em torno do esquema de Lacan, pois ele foi elaborado, né, qual o esquema UI? Ele foi elaborado com os termos do delírio de Schreber, tal como aparece em suas memórias. Dessa forma, surge uma série de perguntas, e aqui ele vai trazer várias. O esquema aí é aplicável tal como está a todo caso de psicose? Tá, então, assim como o esquema R, que é um esquema para neurose, o esquema aí é o esquema das psicoses? Ele só se aplica com restrições a outros casos de psicose? É válido exclusivamente para os casos de psicose que apresentam uma estabilização delirante, como no caso de Schreber, ou é válido apenas para o próprio sujeito Schreber? Com relação a essas questões deve-se considerar. E aqui ele, né, o Alfredo pergunta e ele mesmo responde. Se o esquema aí for aplicável a pelo menos um caso de psicose, isso já o torna de grande interesse, pois permite esclarecer simultaneamente dois problemas. Então, ele está dizendo assim, olha, mesmo que seja só para o caso Schreber, ele ainda é importante. O que ele vai esclarecer? Né? São dois problemas. O esquema I não é um mero formalismo, muito interessante, criado por alguém com prestígio, mas absolutamente inútil na clínica. Não é esse caso. Trata-se de uma verdadeira elaboração clínica do caso Schreber. Ele está dizendo isso aqui? Isso aqui não é só uma brincadeira interessante, né? Assim, um formalismo apenas teórico e que para pensar só no caso Schreber. Ele está dizendo, o Alfredo está dizendo da importância desse caso para a clínica, né? A existência do esquema aí demonstra que a psicose, mesmo desencadeada, não é puro caos também. Esse também é outro ponto importante. Tá? Ou seja, existe uma lógica. Tá? Não é a mesma lógica, mas existe uma lógica. E aqui, ó, apresento a vocês agora essa novo formato. Aqui vou trazer não, o Alfredo traz uma citação, e eu trago a citação que ele utilizou em espanhol, traduzida para o português, tá? E a estabelecida pela Zahar nos escritos. Então, esse esquema demonstra que o Estado, estou lendo a tradução do espanhol, esse esquema demonstra que o estado terminal da psicose não representa o caos coagulado em que desemboca a queda de um cisma, mas sim essa revelação de linhas de eficiência que faz falar quando se trata de um problema de solução elegante. Aqui a gente tem uma primeira nota, e essa nota aqui é a nota, não é minha nota, tá? Optamos por traduzir. Aliás, assim, essa é a minha nota. Essa tem tradução, é porque eu traduzo. Optamos por traduzir puesta al dia de líneas de eficiência, é assim que estava aqui, tá? Na versão em espanhol. Como revelação de linhas de eficiência. Ficava meio difícil, assim, traduzir literalmente, posta ao dia, né? Porque essa ideia de posta ao dia tem uma certa noção também em relação a trazer algo à luz. Então, eu optei por revelação de linhas de eficiência. Tá?
aqui é uma nota do tradutor, que é, no caso, eu que fiz. E depois disso aqui, a gente tem uma... É interessante porque, geralmente, o que eu faço? É só para dar uma ideia. Eu peguei essa citação e eu traduzi. Daí eu vi que estava difícil, estava com dificuldade. E eu traduzi e fui pensar nas opções. Depois que eu fui lá da Zahara, eu vi que eles utilizaram evidenciação. Podia ter feito isso antes, né? Mas enfim. Daí acaba com a brincadeira. Então, esse esquema demonstra que o estado terminal da psicose não representa o caos petrificado. Então, reparem que em espanhol está coagulado e aqui na versão das Zahara está petrificado. Coagulado também é interessante, tá? Assim. Aqui levam às consequências de um sismo. E aqui é que desemboca a queda de um sismo. Porém, muito antes, essa evidenciação de linhas de eficiência que faz falar quando se trata de um problema de solução elegante. Então, vamos lá. Aqui... Então, aqui... Se tem uma coisa que não ficou elegante, foi a versão da Zahara. Está bem mais cheia de, vamos dizer, ruídos, vamos dizer assim. A sua está mais... A da espanhol, as 3 linhas de cima, está bem melhor. Uhum. E aqui você repare que há diferenças, né? A gente percebe que a Zahara estabeleceu o significante, né, petrificado, a gente percebe isso no decorrer da obra. Eu não tenho informação, né? Caberia perguntar para alguém que lê em espanhol o Lacan das edições estabelecidas, se coagulado foi o termo, né, escolhido, né, mas a gente repare que tem diferenças, né, importantes. Mas vamos lá, vamos tentar entender isso. Além disso, os termos tomados das memórias de Schreber são definidos por Lacan como linhas de eficiência. Como, por exemplo, deixada cair pelo Criador. Então, aqui, ó, deixada cair pelo Criador, criaturas da palavra, etc. Essas linhas significantes funcionam de maneira unidimensional. E aqui tem mais uma nota, eu já volto para ela. É uma nota lateral da margem. Ou seja, um significante seguido de outro, e depois de outro, e assim sucessivamente. Então, aqui, primeiro que essa citação está falando do caso Schreber, né? E está dizendo que tem aí, ó, essas linhas de eficiência, né? Então, esse esquema demonstra que o estado terminal da psicose não representa o caos petrificado. Um caos, né? E petrificado, ou seja, imutável, né? É que levam às consequências de um sismo. Então, porém, muito antes, essa evidenciação, né, ou essa revelação de linhas de eficiência, e como soluções elegantes. Então, o Alfredo está dizendo assim, quais são essas linhas de eficiência, como que são termos que são, na construção do esquema aí, são postos, né, deixado cair pelo Criador, criatura da palavra, e ele está dizendo assim, que são significantes que funcionam de forma unidimensional, diferente do campo do intervalo, que são 2 linhas que a gente vai trabalhar com a diacronia e sincronia. Então, olha aqui, temos então uma nota. Os significantes se sucedem, então, unidimensional, né, linearmente, um após o outro, uma sequência de significantes que se alinham, linha de eficiência. É isso que ele está chamando de linha de eficiência. Para tentar dar conta de uma falha estrutural primordial, no caso, né, da psicose. Travou. Travou? Voltou. Voltou? Tá. Você falando travou, mas você falou então que a linha de eficiência, ela é o jeito de ordenar o que funciona na psicose. Quando você falou psicose, travou.
Isso, exato. Então, essas linhas de eficiência que vão ter uma organização linear, ou seja, né, uma após a outra, né, ela tem quanto objetivo, a gente tem então uma falha, e uma falha da inscrição, e a partir disso, essas linhas de eficiência é uma tentativa de suplência da fora usando o nome do pai. Tá? A unidimensionalidade na holófrase pode ser relacionada com a noção de holófrase em si. Né? A ideia de holófrase em si é que o sentido, a gente pode pensar, ele está na própria, né, numa ideia só, um significante só. Né? Então, quando o Alfredo vai falar um exemplo que é entre dois significantes, né, a gente vai formando o bucle. Então, pelo menos dois no sentido da diacronia e dois no sentido da sincronia, e vão formando o bucle de antecipação e retroação, né, nas duas diagonais ali. A gente vai vendo que quando ele dá o exemplo de dois significantes mais x, primeiro que se perde o efeito da numeração, de S1, S2, isso não existe mais. Então, nisso, aqui, essa nota está querendo dizer, ó, a unidimensionalidade ela pode ser remetida à ideia de sentido único, né? Ou, por exemplo, ou porque algo que se fala já porta em si um único sentido, né? Porque lembra que o Alfredo vai dizer algo no sentido de que um significante remete a outro significante? Ele vai dizer assim, sempre? Sempre não. Nos casos do intervalo, sim. Nos casos da holófrase, não. Nem sempre um significante remete a outro significante, que é o caso da holófrase, né? No sentido que vai ficar ali petrificado. Mas ele vai dizer assim, mas uma significação sempre remete a outra. Então, a ausência de limite se manifesta também na linearidade das linhas de eficiência, que não encontram um enquadramento estrutural que as organize em uma malha bidimensional, ou seja, em pelo menos dois eixos. E aqui eu falei a respeito, né, do unidimensional. Elas oferecem, como ele afirma, né, quem? Lacan, uma solução de ordem da elegância, da beleza ou do estilo. Diante da falha da estrutura, as linhas de eficiência significante oferecem soluções de boa forma para o próprio sujeito e, de certo modo, também para o seu outro. No entanto, elas não constituem cadeias significantes. Olha isso aqui, isso é muito importante que ele está afirmando. Né? Tomando o caso Schreber, né, como vem se organizando, ele está chamando de linhas de eficiência. Ele está dizendo assim, não, a gente não pode confundir isso, um significante após o outro, como uma cadeia significante, mas linhas de eficiência. Porque ele está dizendo aqui, elas não constituem cadeias significantes, no sentido que Lacan atribui a essa expressão, que são dois toros entrelaçados, né, que são dois bucles entrelaçados. Isto é, ao menos duas cadeias significantes, que por efeito de retroação se fecham cada uma em um enlaçamento com a outra, ou a cadeia do outro. Assim, tais linhas de eficiência não constituem a base do laço social, mas quase o contrário. Então, reparem que, assim, aqui a gente tem uma questão muito importante, deixa eu encontrar vocês para enxergar. Achei vocês. Porque, olha, ele está dizendo assim, a respeito do inconsciente, né? Como que o Lacan e o Alfredo tentam desenvolver melhor, no campo do intervalo, se constitui inconsciente. Ele vai dizer assim, o inconsciente se dá a nível de dois eixos. É necessário dois eixos. Um que é o da diacronia, que ele vai dizer é o da metonímia, do deslizamento metonímico, né? E a outra que é o outro eixo, o eixo vertical, que faz o corte,
que é o eixo da sincronia. Esses dois eixos, eles vão ser construídos com S1, S2, S1, S2, eles vão fazer antecipação e retroação, eles formam um bucle. E aí esses bucles vão fazendo assim, 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 né? E aí, basicamente, de forma, a partir da lógica da construção da ideia de cadeia significante do Lacan, é ali que se estabelece o inconsciente, né? Que é possível fazer os cortes e tal. Ele está dizendo, inclusive, a gente vai retomar isso nesse capítulo, que no capítulo anterior, vocês lembram que o Alfredo falou a respeito da ideia que ele critica de um inconsciente a céu aberto na psicose? Ele vai dizer que, eu vou retomar isso mais para frente, eu vou fazer uma nota, para não precisar ir atrás. Mas ele fala, olha, quando a gente pensa nos conceitos e na forma como se constrói esse dispositivo, né, para pensar o inconsciente, não faz sentido pensar. Porque dentro do campo da holófrase não se arma esses dois eixos. É unidimensional. E a gente precisaria desse outro eixo, pelo que eu entendi, tá? Na fala do Alfredo, para a gente poder armar o inconsciente. A gente volta depois. Isso aqui é mais um acréscimo, mas que eu já estou dando uma certa introdução. Voltemos. Aqui. Então, dois toros entrelaçados, isso é, ao menos duas cadeias significantes que, por efeito de retroação, se fecham, cada uma em um enlace com o outro. Assim, tais linhas de eficiência não constituem a base do laço social, mas quase o contrário. Repare que né, ele está dizendo assim, olha, a base do laço social está estabelecida pela cadeia. As linhas de eficiência não são cadeias, então elas não formam a base do laço social. Ao contrário, vamos tentar entender o que é isso. E aqui temos a letra B, eu já me perdi um pouquinho para introduzir a letra A. Tá, onde é que ele parou aqui? Cadê a letra A? Aqui é a letra A. Tá, pronto. Tá. Será que eu não coloquei a letra A aqui, pessoal? Colocou sim, eu vi. Vai e desce devagar que ela vai aparecer. Desce mais um pouquinho. Desce mais, desce mais. Não sobe, desce. Atenção, vem vindo. Aí, ó. Aqui, ó. Tá. Então tá. É só para a gente retomar, para antes de eu ler a letra B, né? Com relação às questões, então, a letra A é isso que ele acabou de explicar. Se o inconsciente, se o esquema I for aplicável a pelo menos um caso de psicose, isso já o torna de grande interesse, pois permite esclarecer esses dois pontos, né? Elaboração clínica e não é puro caos. E agora, a letra B, né? Os termos inscritos no esquema I são extraídos das memórias de Schreber. Tá, então tudo bem, né? A gente tem então um material que foi utilizado primeiro por Freud, não para construir o esquema I, porque quem constrói o esquema I é o Lacan, e depois o Lacan trabalhando com as memórias do Schreber e com Freud para construir esse esquema. Eles são extraídos da memória, mas a lógica de sua localização nele, assim como a estrutura geral do esquema, vão além do caso particular, tendo como pano de fundo a questão já colocada sobre a formalização e a inexistência de um esquema, grafo ou fórmula da psicose. Busca-se demonstrar que o esquema, enquanto tal, responde a uma concepção da psicose. Trata-se de poder distinguir o que pertence a Schreber e o que não. Então, aqui, ao apresentar seu esquema, Lacan sustenta. E aqui, de novo, é a citação que eu vou traduzir do espanhol. Nós nos aplicaremos a mostrar uma estrutura que se revelará semelhante ao próprio processo da psicose. E aqui, da edição da Zaha, nos empenharemos em mostrar uma estrutura que se revelará semelhante ao próprio processo da psicose.
Tá. Aqui não é tão diferente, né? Então, o esquema aí, já apresentado no capítulo anterior, aqui eu fiz mais uma coisinha. Aparece para vocês, ó, isso aqui? Sim. Sim? Tá. Estou usando guias também agora. Estou ficando. Estou usando os recursos agora. Pessoal, só para relembrar, esse aqui é o esquema construído por Lacan sobre a psicose, né, a partir do caso Schreber. Bom? Então voltemos. Aí. Sai aqui também. Pronto. Subiu, né? Tá. Aqui. O esquema aí, já apresentado no capítulo anterior, possui uma estrutura que tenta ser equivalente ao que acontece no processo de manifestação da ausência dos efeitos da metáfora paterna. Então, assim, reparem que é a tentativa de construir uma estrutura equivalente, tá? O que não significa que a psicose a possua. O que Lacan também denomina nesse escrito processo psicótico. Então, repare que, pensando no que o Alfredo disse, para além de formalizar teoricamente, o esquema aí também serve para nos ajudar na clínica, né? Para minimamente pensar uma estrutura, né, da psicose. O que, tá. Então, o que Lacan também denomina, nesse escrito de processo psicótico, o que se tenta formular mediante a estrutura do esquema I, elaborado com os termos do caso Schreber e com base em uma estrutura que inscreve a distorção em relação à estrutura normal, que é a do esquema R. Então, repare que o esquema I e o esquema R, quando ele está dizendo assim, é uma estrutura que inscreve a distorção do esquema R, da estrutura normal. Então, para pensar o esquema I, é necessário. Não tem como não pensar no esquema R, eles foram construídos juntos. Cada caso, diga. Só reforçando o que você já falou lá no começo, né? Por que é mais interessante falar que a gente vai do I ao R? Porque o I é algo que não aconteceu ainda e que quando acontecer vira R. Não é então algo que falta do R que faz I. É que não operou o nome do pai. E o não agenciamento, a sua fora oclusão, faz com que o esquema aí seja quase como uma forma normal, vamos dizer assim, no sentido de natural, de não mediado pela lei agora, no caso, né? Sim, sim. Por isso Exato. o I ao R, porque o I vai, com a inscrição do nome do pai, a gente passa para o R. Uhum. Sim. Assim, nisso a gente vai vendo que é uma condição quase que a gente pode chamar de artificial, né? E talvez essa que foi a escolha, né, podendo ter inúmeras críticas, que o Alfredo faz de chamar isso de estrutura natural para uma estrutura normal. Exato. Exato. Então, cada caso compreendido no campo do intervalo conta com a função de ordem e estruturação legal. Consequentemente, pode-se elaborar um esquema de tal estruturação, como, por exemplo, o esquema R de Lacan, sem fazer uso de material de nenhum caso em particular. Assim, isso aqui é muito importante, não sei se vocês conseguem perceber a grande distinção. Ele está dizendo assim, o esquema R é a formalização, é colocado a nível esquemático, a estrutura do intervalo, independente de caso a caso. Né? Ele é o esquema R ele é geral, né? E aí tem a diferença, o esquema aí, ele pode funcionar muito, ele nos auxilia muito, mas a gente não pode pegar o esquema aí para ler todos os casos de holófrase. A gente pega o esquema I enquanto algo que nos auxilia,
mas vamos precisar pegar caso a caso elementos para poder ler o esquema, né? E aqui ele fala, pelo contrário, em um caso de holófrase, como a psicose carece de ordem estrutural e de certas funções e seus efeitos, torna-se necessário suprir essas carências com que um sujeito em singular eleva a tal categoria. Então, assim, em comparação ao esquema R, o esquema I, ele é repleto de furos, que vão ser, assim, completados, né, entre aspas, né, preenchidos também, entre aspas, a partir, né, de algo que é singular, né, no caso da psicose, né, nisso aqui também que entra um ponto bastante importante que o Alfredo traz, que a neurose é um particular, o caso a caso é particular, mas a psicose, a holófrase, ela é singular, né? Ela, sim, claro, é caso a caso, mas é singular no sentido de ser única. Então, tão única que não tem nenhum esquema que dê conta, por conta própria, por si só, dessa estrutura, né? Porque é exatamente da falta dessa estruturação. O esquema aí dá conta das funções ausentes e das transformações a respeito do esquema estrutural R. Indica, para o caso de Schreber, o que supriu as funções necessárias mais ausentes. Então, o próprio esquema aí ele serve para suplementar, se você faria isso, né? Assim, no sentido assim, tá, temos o esquema R, um esquema que funciona no campo do intervalo, das neuroses, né, da perversão, etc. E temos aí um caso de holófrase, aonde a gente vai pegar o esquema R e a coisa tem uma distorção. E a gente, então, vamos lá no esquema I, vamos tentar ver onde estão as possíveis distorções. Há distorções estruturais, quais são, né? Por exemplo, voltemos para cá. Que vai voltar às vezes errado, eu não sei onde que vai estar. Está na página 4. Olha, temos aqui, assim, pontos são muito fundamentais que apontam para distorções estruturais. Quais são? A primeira é que o campo da realidade não se constitui de forma fechada, como uma banda de Möbius. A própria estrutura não está também delimitada, ela é formada, né, por hipérbole, né, assíntotas. Além disso, a gente está vendo que aqui, aonde haveria P em A, o nome do pai, há uma foraclusão e um furo. E aonde está no esquema R o φ, o pequeno φ e o sujeito, também temos um menos um φ0, né? Um P0 e um φ0. Essas são as bases assim, que a gente pode perceber que quais são os efeitos mínimos da não estruturação ou da não inscrição, ou melhor, da não operatividade do nome do pai, né? São esses efeitos básicos. E a partir do caso, a gente vai precisar, caso a caso, né, com elementos singulares, a partir de uma estrutura básica, né, mas que não dá conta do caso por si só, disso, né, para nos ajudar. Tá, voltou para o lugar certo. Então, aqui eu li, né? Consequentemente, para justificar a estrutura do esquema I e os elementos que o compõem, é necessário fazer uso também de alguns dados e elementos da autobiografia de Schreber, como das colocações dos capítulos anteriores sobre a distinção estrutural entre intervalo e holófrose. E aqui ele vai trazer algumas questões importantes, né, a respeito da constituição da realidade, né, no caso Schreber. Conforme já foi dito, para Lacan, a base sobre a qual se constrói o esquema I
é a distorção do esquema da estrutura normalizada, né? Esquema R. A noção de distorção a qual se está fazendo referência possui vários valores. E aqui ele vai trazer os valores de uma estrutura normalizada. O fundamento é o que se opõe à torção própria da estrutura da banda de Möbius. E como é que essa estrutura de Möbius, esse quadrângulo da realidade, ele é constituído? Por M, I maiúsculo e M, I minúsculo. A distorção indica que a banda não se fecha com uma torção. E, além disso, pela falta de fechamento. No mundo assim construído, produz uma severa distorção, tanto no sentido de uma aberração escópica ou de qualquer outro dos sentidos, como de uma deformação ou desequilíbrio que implica uma tensão. Então, assim, vocês lembram que no esquema R, né, formado por dois ternários, né, dois triângulos, o simbólico, né, que ele está sob o ternário triângulo imaginário, que também, de alguma forma, o simbólico sustenta o quadrângulo da realidade. Mas você lembra como que era constituído, né? M, a gente tem um de baixo, né? O ternário inferior, que vai estar colocado ali como o outro primordial, o M, abaixo vai estar P em A, vai ter o I maiúsculo, né? Que é o ideal do eu, né? O ideal do outro. E sobre ele vai ter o quadrângulo da realidade, né? Constituído também, né? Por outras letras, né? Que é o M, I, né? O minúsculo, a gente tem o A e o A'. O que eu quero dizer? É que nisso se constitui a realidade, é ali que, de alguma forma, vai ser determinado pelo simbólico, mas é determinado o eu, o outro, o pequeno a. Consequentemente, quando isso é desfeito, né, ou quando isso, mais do que desfeito, né, indo é, por esse fio lógico que o Alfredo constrói, quando isso não é constituído, a gente está dizendo que uma outra realidade se constitui. E aí temos consequências de que o eu, no eu, nos ideais, no outro materno, né, no outro primordial, consequências de um sujeito que vai estar ali demarcado como fálico, no sentido de que falta esse selo do não todo. Tá? Então, aí disso produz uma severa distorção, tanto no sentido de uma aberração escópica, dos sentidos. Né? Então, a ideia que reina na construção do esquema aí é que até uma psicose desencadeada permite ao analista o que se pode chamar de a leitura e escrita de um caso. Esse esquema é a escritura de um caso com base na concretização do saber da psicanálise sobre a distorção psicótica da estrutura normal. Mas, evidentemente, não permite a articulação de tudo que se sabe ou se elabora desde a psicanálise sobre a psicose. É uma articulação de um número importante de elementos fundamentais postulados com base na distorção da estrutura do esquema ego. Eu quero voltar nesse parágrafo, mas antes tem a nota 3. Nenhuma formalização em psicanálise pode responder satisfatoriamente ao ideal de transmitir tudo o que se sabe de um determinado tema. Isso em qualquer um dos campos, né? Intervalo, Lofas e tal. Eu acho que esse é um ponto bastante fundamental. A psicanálise não consegue ser toda, né? Então, nesse sentido, quando ele fala, cadê? Aqui, que é importante, assim, nisso é fundamental a gente fazer a distinção entre o que é a psicose diagnosticada, por exemplo, no campo da psiquiatria, a partir dos manuais diagnósticos, da nosografia em geral, ela é muito distinta
da psicose, do campo da psicose ou do campo do intervalo que a gente trabalha. Por quê? Porque nesse sentido, o que o Alfredo está tentando colocar? Olha, se na psiquiatria se observa os fenômenos elementares ali de uma psicose, e você faz um checklist para poder diagnosticar, na psicanálise é necessário que o saber da psicanálise opere para assim poder ser construído um caso de psicose, uma psicose. O que eu estou querendo dizer é que não é só na neurose ou no intervalo que é necessário um dispositivo para instaurar o inconsciente. Então é necessário, né, um trabalho de análise, um dispositivo analítico para fazer a emergência de um inconsciente. Né? Na psicose também, nesse sentido, a gente está dizendo assim, olha, é necessário também um dispositivo, para nós, do campo psicanalítico, é necessário que esse dispositivo seja armado para a gente dizer que há uma estrutura normal, ou natural, ou psicose, ou neurose. Essa é uma grande distinção a respeito, por exemplo, da psiquiatria. Tá? Eu vou encerrar aqui a apresentação. Temos alguns minutinhos, caso alguém queira comentar, falar alguma coisa, retomar algum ponto, enfim. Gilberto, também se você quiser comentar alguma coisa. A sugestão de aproximação que tu fizeste com a psiquiatria é como se a psiquiatria também tem um dispositivo, mas ele está congelado, como uma fórmula. Então, esta instauração, ela não é um ato voltado a um caso particular, singular, que está produzindo um saber sobre ele. Mas esse saber já está dado, é como se fosse um chat GPT. Já está pronto. Você vai encaixar ou não no checklist para produzir lá o seu diagnóstico. Talvez seja uma das grandes diferenças com o dispositivo analítico. E também a rapidez com que a psiquiatria opera nas suas intervenções, em contraponto a um necessário tempo exigido para o trabalho da análise, cujo saber vai depender desse contato com o caso a caso. Uhum. Não, perfeito, Gilberto. Acho que um bom exemplo o ChatGPT, que é basicamente o que eles fazem. Né? E aí, nesse sentido, é interessante a gente poder pensar, porque, de fato, um caso, tanto a gente está falando mais no caso do Holófras, mas ele é construído no decorrer da análise, né, do decorrer desse dispositivo. A gente arma esse dispositivo e constrói, né? E é muito diferente, porque muita gente às vezes confunde. Né? Porque você pode sim se deparar com um elemento, um fenômeno elementar de psicose. Por exemplo, você não precisa negar, não é disso que se trata. Você não está negando que a pessoa às vezes está delirando, está alucinando. Não é disso que se trata. Mas, assim, isso por si só não serve para nada. Para a gente, pelo menos, não serve de nada. A pessoa está ali no meio da rua jogando pedra no avião, para a gente não serve de nada isso. Né? Porque aquilo é um fenômeno, tá? Para a psiquiatria faz. Sim, ok, está alucinando. Né? Mas para nós não, é necessário que a gente possa ler alguma coisa daquilo. Só constatar que a pessoa está jogando pedra no avião, a gente está lendo nada ali. Né? Então é importante a gente começar a ter um certo cuidado. Né? E claro que às vezes é muito difícil fazer essa desambiguação de novo, né? Entre os campos, né? Porque, sim, a gente pode, inclusive como analistas, falar sobre esses fenômenos quando eles se apresentam, inclusive quando a gente conversa com um psiquiatra, quando a gente conversa com um médico, quando a gente conversa com a família e escuta isso. A gente pode fazer uso disso, mas não é isso. Esse não é o nosso material. Né? E aí a psiquiatria, ela está muito melhor que a gente. Elas
A psiquiatria lida com isso, a gente não lida com isso, não dessa forma. Tá? Pessoal, acho que vamos encerrar por hoje, deu a nossa hora, semana que vem, eu espero até semana que vem conseguir entregar para vocês o capítulo 8 todo, tá? Estou bem no finalzinho dele já, e daí eu mando, mas assim, eu estou construindo assim, os comentários no decorrer do que eu vou. É porque eu faço a tradução, depois eu vou reler e vou meio que estudando para vir para cá. Então, talvez o que eu vou entregar para vocês não vão ter tantas notas. Bem? Pessoal, queria agradecer a participação de todos, de todas, né? E eu fico à disposição, caso vocês queiram fazer até trocas, né, a respeito do que a gente vem conversando. E até semana que vem. Obrigado. E tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau.